Quero conversar com a Janaína Camelo porque o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos do país que tratam da validade da chamada pejotização. Vamos entender essa história com a Janaína, a nossa ministra do Supremo Tribunal Federal. Conta aí, Jana. Bem-vinda mais uma vez. Então, Evandro, o que o ministro Gilmar Mendes entendeu que tem havido um descumprimento sistemático por parte da Justiça do Trabalho de decisões do Supremo com relação a esse tema. E aí ele disse que isso tem gerado um cenário de grande insegurança jurídica. Porque, só lembrando, em 2018, o STF entendeu que é constitucional, que é válida a terceirização da atividade fim, que é quando uma primeira empresa contrata uma segunda empresa para desempenhar uma determinada função que é essencial dessa primeira empresa. Só que qual é o problema? Pessoas físicas que acabam prestando serviço, sendo pessoas jurídicas, sendo empresas, em alguns desses casos a Justiça tem visto que há um risco ali de estar havendo uma má-fé, uma intenção de haver ali, de driblar regras trabalhistas. Então, tem chegado muita reclamação do Supremo Tribunal Federal contra decisões da Justiça do Trabalho, que não tem aplicado esse entendimento do STF. E aí o ministro Gilmar Mendes, ele disse o seguinte, que com isso, com essa alta demanda, o tribunal... Puxa vida, perdemos ali a comunicação da Janaína Camelo, mas dá para a gente já compreender de que maneira que essa história está incomodando o ministro Gilmar Mendes e também a maneira que a pejotização, os processos relacionados a ela, ocupam espaço hoje na Justiça do Trabalho. Você acha que essa determinação do ministro pode ajudar a ajustar a situação, hein, Felipe Monteiro? Como avalia? Certamente, Cine. O grande problema do Brasil é exatamente a insegurança jurídica, né? Em 2022, o STF decidiu pela legalidade e regularidade da pejotização, né? E da contratação também de autônomo direto, sem ser por leis trabalhistas, né? E a Justiça do Trabalho constantemente e frequentemente vem desrespeitando essa decisão, não é? Vem julgando no sentido contrário, em falar que a pejotização é ilegal, que a pejotização é inconstitucional. Isso gera uma insegurança jurídica para todos os empresários do Brasil. Então, é natural que o STF, Gilmar Mendes, suspenda todos os processos da Justiça do Trabalho para resolver definitivamente, mais uma vez, sobre esse assunto. Mas aí tem um ponto anterior, Cine. Infelizmente, a nossa lei trabalhista é ultrapassada, da década de 40, e não mais retrata as nossas empresas e a nossa realidade empresarial. Então, ou a gente discute de forma mais profunda esse assunto, ou vamos ficar dependendo do STF e da Justiça para resolver cada ponto a ponto, casualmente, a situação. A Janaína Camelo tem mais uma ponta aí dessa história para ligar aquilo que ela já contou. Fala aí, Jana. Só para finalizar, Evandro, com relação a esse assunto, na sexta-feira passada o STF entendeu que deve haver um reconhecimento geral sobre esse tema, ou seja, que deve haver uma decisão do STF para ser seguida por todas as outras instâncias inferiores com relação a isso. Ainda não foi marcada uma data de julgamento, mas nesse julgamento os ministros devem decidir sobre, segundo o STF, sobre a validade desses contratos da pejotização, sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e também definir sobre quem deve arcar com o ônus da prova, se o trabalhador ou a empresa. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um bom trabalho para você. Alan Gani, o que a Janaína vai trazendo ali de informação interessante é o Supremo quer e entende que é necessário se definir uma jurisprudência, ou seja, que todos os casos sigam um mesmo exemplo e que as análises agora não tenham mais divergência por conta da quantidade de insegurança que isso traz, seja ao trabalhador, seja à empresa que adota esse sistema, que deixa de lado a carteira assinada ou o chamado CLT e passa a contar com prestadores de serviço a partir da necessidade ou da possibilidade de pejotização. Como é que você avalia a decisão e a maneira como a pejotização está sendo tratada aqui no Brasil? Legal, Evandro. Primeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, está correto por duas razões. Primeira razão é porque elimina essa insegurança jurídica na Justiça do Trabalho, como bem pontuou aqui o PP. Segunda razão, a grande reforma trabalhista deste país, Evandro, não foi aquela do governo Temer. Aquela foi muito importante.
mas foi a pejotização. Sem a pejotização, seria inviável o trabalho do jeito que a gente tem hoje. Por quê? Porque ia aumentar significativamente os custos das empresas e as empresas iam trabalhar com um número reduzido de funcionários. Se você acabar com a pejotização e forçar um regime de CLT para todas as empresas, da noite para o dia, você vai elevar drasticamente a taxa de desemprego. Então, a pejotização permitiu uma flexibilidade no mercado de trabalho. Muitas pessoas não entendem, falam, não, vamos colocar lá uma CLT, leis duras, partindo do princípio que o outro lado não reage, que o mundo é estático. Não, a partir do momento que você forçar uma CLT, você vai aumentar os custos da empresa. E a empresa, ela não é que ela vai reagir porque ela é do mal, não, é porque ela tem uma margem para ela operar, para o negócio ser viável, e ela vai ter que acabar demitindo. Então, a decisão é correta do ponto de vista jurídico, mas também para manter a viabilidade do mercado de trabalho aqui no Brasil. Fala, seu Zé. Pois é, eu me acostumei a conversar muito com pessoas que vêm aqui ao Congresso Nacional com objetivos, né? Objetivos de lobby. A gente tem que entender que essa palavra lobby ela tem tomado um significado diferente, que é uma influência através de argumentos. Não há nenhum setor que não peça exatamente essa palavra mágica, segurança. É através da regulamentação que se faz a segurança. Agora, é incrível que o Supremo Tribunal Federal é que tenha que dar essa segurança. Isso é legislação, isso tinha que ser no Congresso Nacional. É preciso fazer uma nova reforma trabalhista, mais clara, mais definitiva, modernizada, dizendo, gente, o contrato é entre duas pessoas, não é mais aquela relação de baixo para cima. Essa história de legislação trabalhista foi lá na Revolução Industrial, que realmente as indústrias estavam explorando. Hoje a relação é muito direta, trabalhador e funcionário. E aí o que está acontecendo? Ele pressentiu uma realidade, está jogando empresas numa insegurança jurídica tamanha que, de acordo com a interpretação do Supremo, vai quebrar 40% da economia do Brasil. Eu dei esse nome pejotização porque ele foi aqui no Congresso Nacional criado de forma pejorativa. Não é pejoratização, é um contrato de trabalho.